A paz de Cristo, meus irmãos, aqui quem está falando é o evangelista Ellison. E como sempre, eu quero deixar uma mensagem direto do trono de Deus para a sua vida. Já foi ministrada sobre a minha vida quando eu li. E eu quero também liberar sobre a sua vida que você possa receber essa mensagem que fica no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. É uma passagem muito conhecida, mas Deus tocou no meu coração e eu quero compartilhar com você. Que diz assim, Mateus capítulo 7, do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. A pergunta neste dia é: aonde você está edificando a sua casa? Porque o primeiro versículo que nós lemos, que foi o 14, diz que todo aquele que escuta as palavras de Cristo e as pratica, está edificando a sua casa sobre a rocha. Então, edificar a minha casa, e quando eu falo da minha casa, sim, eu falo da minha família. Sim, eu falo do meu lar, eu falo do ambiente familiar que eu convivo, eu falo do meu convívio com a minha esposa, com os meus filhos, no caso, se você for esposa, o seu convívio com o seu marido. Sim, como que eu edifico a minha casa sobre a rocha? E essa rocha é a própria representação de Cristo, porque Cristo é a rocha inabalável. Então, para eu edificar a minha casa sobre a rocha, eu preciso ouvir as palavras, ouvir a palavra de Cristo, e não somente ouvir a palavra de Cristo, mas eu preciso praticar a palavra de Cristo. Porque se eu só ouvir e não praticar, eu não consigo ser exemplo para dentro da minha casa. Porque eu posso colocar palavras dentro da minha casa, ministrações, para os meus filhos ouvir, a minha esposa vai ouvir, mas se eu não praticar, se eles não me verem praticando aquilo que eu ouço dentro da igreja, aquilo que eu ouço dentro da minha casa, eles também não vão querer praticar. Nós falamos sempre isso em ministrações. E a carta aos Hebreus, no capítulo 12, diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. E sabe qual é a maior testemunha que você está rodeado? É a sua família, a sua casa. Os que moram com você, eles estão te observando diariamente, porque ninguém melhor do que eles para dizer quem é você. É muito fácil alguém de fora, alguém da sua igreja, dizer que você é maravilhoso, que você prega bem, que você canta bem, que você é um cara bacana, que você é uma mulher legal, que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus. Mas e os de dentro da sua casa? Quantos testemunhos a gente ouve de pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas que não praticam dentro da sua casa? Que estão na igreja é uma bênção, e quando estão fora da igreja, quando estão dentro do seu lar, estão destratando a sua família, não pratica aquilo que ouve, muitas vezes aquilo que fala em cima de altares, aquilo que fala dentro da igreja. Então precisamos nos atentar para isso, edificar a nossa casa sobre a rocha, porque se a gente edificar a nossa casa sobre a rocha, olha o que vai acontecer. Vai descer a chuva, versículo 25, vai correr os rios, vai assoprar os ventos, vai tentar combater a nossa casa, mas não vai conseguir. Porque está edificada sobre a rocha, está edificada sobre a palavra de Deus, ouviu a palavra de Deus e praticou a palavra de Deus. Quando isso acontece, você está edificando a sua casa sobre a rocha. E esses ventos, rios, são os problemas que vêm contra a sua casa. São os problemas que você vai se deparar. Só que como que você vence esses problemas? Se você estiver edificado na rocha, que é a palavra de Deus. Se você estiver edificado na rocha, que é o próprio Jesus. Outra forma de nós edificarmos a nossa casa sobre a rocha é a oração. É você colocar o joelho no chão na sua casa, pegar os seus filhos, pegar a sua esposa. Ah, mas eu não tenho tempo de fazer isso todo dia. Cara, arruma um tempo.
Administra melhor o seu tempo, ore com a sua família, sente na mesa com a sua família, tome café com seus filhos, brinque, dê atenção, porque você vai estar edificando a sua casa sobre a rocha. Quando os problemas vierem na sua vida, na vida da sua esposa, na vida do seu marido, na vida da sua família, no total, você vai estar firme em Jesus e você vai conseguir combater. Nada vai poder te abalar, querido, nada vai poder te abalar, querida, porque você está edificado em Jesus. E ninguém melhor do que alguém que está edificado em Jesus para poder suportar os problemas. Porque quem não está em Jesus desiste no meio do caminho quando os problemas vêm. Mas se você estiver edificado na palavra de Deus, você estiver ouvindo, você estiver praticando, o vento vai soprar. Olha aqui, ó. O vento vai soprar, a chuva vai descer, vai tentar combater a sua casa, mas não vai conseguir. Porque Jesus é o alicerce da sua casa. Então edifique a sua casa na rocha. Não seja como esse, ó, que não edificou na rocha, edificou sobre a areia, que fala de um relacionamento superficial com Jesus. Quantas pessoas tem assim? E eu sei que você conhece. Gente que vai para a igreja quando quer, que faz o que quer, que busca Deus quando quer, que quando vai buscar a Deus dá qualquer coisa, não dá o seu melhor. Está edificando a casa sobre a areia. Que ouve a palavra de Deus, mas não pratica, ouve ali na hora, até se emociona, muitas vezes chora, mas depois faz tudo ao contrário do que a palavra manda. São pessoas que estão edificando sobre a areia. E olha o que ele fala, ó. Desceu a chuva, correram os dias, sopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu. E grande foi a sua queda. Então, que nós possamos edificar a nossa casa em Jesus. Porque se você não fizer isso, grande será a queda da tua família. Você vai olhar e você vai ter desgosto, porque você muitas vezes até deu tudo no sentido material, mas no espiritual, no principal, que é você formar o caráter dos seus filhos, formar uma base forte para sua família, você não vai estar fazendo. E olha, eu vou te dizer uma coisa, o inimigo das nossas almas nesse tempo, ele quer atacar, está atacando as famílias. O índice de divórcio no meio cristão hoje é comparado ao índice de divórcio no meio secular. Isso é muito perigoso, porque nós estamos debaixo de uma palavra. E diante da palavra de Deus, nós não devemos divorciar, nós devemos nos amar como família e viver de forma harmoniosa. Mas por que os relacionamentos estão acabando? Porque não estão edificados na rocha. Os filhos muitas vezes estão se perdendo. Claro que existem casos de que a família não tem culpa, que os pais não têm culpa. Mas existem casos, e muitos casos, que os pais têm culpa sim, porque não estão fazendo a sua parte, não estão sendo um espelho para esse filho. O filho olha e fala, mas ele vai na igreja, mas ele não pratica nada. Ele só fala e não pratica nada. Precisamos praticar, irmãos, a palavra de Deus. Sabe por quê? O inimigo está atacando as famílias. O inimigo quer destruir. Eu tenho uma péssima notícia para te dar, mas boa ao mesmo tempo. Porque vai te motivar a buscar mais. O inimigo quer destruir a sua família. Sabe por quê? Ele não tem família. Ele é condenado eternamente. Nem os demônios são família dele. Estão ali só a serviço dele. Mas quando ele for destruído, os demônios também vão ser destruídos junto com ele. Então ele quer destruir a sua família. E cabe a você. Você tem essa responsabilidade de edificar a sua casa sobre a rocha. Ah, mas se até agora você não edificou, está edificando sobre a areia, desconstrua tudo que você construiu sobre a areia e construa sobre a rocha. Porque eu tenho certeza que nem o vento vai parar a sua casa, nem a chuva vai parar a sua casa, nem o inimigo vai parar a sua casa. Ninguém vai poder parar a sua casa, porque Cristo será o centro de tudo na sua casa e na sua família. Deus te abençoe. Fique na paz.